Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, continuamos o nosso curso a respeito da devoção a São Miguel Arcanjo, combate espiritual, e entramos na história da famosa oração de São Miguel Arcanjo. Uma oração que muitos de nós sabemos de cor, que é incentivada pelos papas, não é? E que não somente era incentivada, ela tornou-se, através do Papa Leão XIII, obrigatória depois da missa. Nós vimos que o Papa Leão XIII estendeu para a igreja inteira umas orações depois da missa. Todos os padres deveriam, junto com os fiéis, rezar de joelhos, não é? Para receber graças. Essas orações não diziam muito bem para que era, né? Só que ele fez o decreto em 1884, 2 anos depois ele faz um segundo decreto, como se ele tivesse tido, né, uma iluminação diferente, uma coisa, onde o decreto, onde as orações pedem a liberdade e a exaltação da Santa Igreja, a conversão dos pecadores e coloca todos os fiéis do mundo inteiro, surpreendentemente, num combate espiritual com uma oração a São Miguel Arcanjo. De onde veio essa oração a São Miguel Arcanjo? Bom, existem muitas lendas rodando aí pela internet, né, a respeito da oração de São Miguel Arcanjo, e nós gostaríamos aqui de uma vez por todas, esclarecer a origem dessa oração a São Miguel Arcanjo. Existe um livro dedicado a essa história da oração de São Miguel, que é de Kevin Simons, né? É esse aqui. Pope Leo XIII, Papa Leão XIII, and the Prayer of Saint Michael. Ok? Esse rapaz aqui que escreveu, ele me parece que na época era leigo, continuou sendo leigo, mas só que agora é seminarista, entrou no seminário, e ele de fato foi às fontes históricas para esclarecer de uma vez por todas, sair dessa história da gente depender do Google para descobrir as coisas, porque o Google ele não nos dá fontes primárias, né? Geralmente não. Bom, como que surgiu essa oração a São Miguel Arcanjo? A história que circula pela internet, ela existe de fato, não foi inventada pelo pessoal da internet. Ela tem uma origem na década de 30 na Alemanha. Mas é uma história contada por pessoas que não tinham ligação direta com os eventos. E parece que a história é um pouco teatralizada. Mas deixa eu contar, porque provavelmente você já ouviu essa versão dos fatos. Que é o seguinte. Um dia, depois da missa, o Papa Leão XIII estava reunido com os cardeais e, de repente, passa mal e cai no chão. Corre, chama os médicos, não sei o que, etc. Vão lá ver o Papa, né, que já tinha bastante idade, sentem o pulso dele, quase não tem pulso, será que morreu? Acho que morreu, etc. De repente o Papa, depois de muito tempo, porque imagina, deu tempo de chamar médico, então levou muito tempo. O Papa, depois de muito tempo, levanta, milagrosamente recuperado, como se nada tivesse acontecido, e diz, tive uma visão terrível. E ele conta ali, para as pessoas presentes, a visão que ele teve, não é? De espíritos infernais, e então São Miguel Arcanjo vinha para precipitar Satanás no inferno. E essa seria a origem da oração a São Miguel Arcanjo, de uma visão do Papa Leão XIII. Mas aqui todo o contexto parece bastante teatralizado e detalhado por pessoas que não tiveram conhecimento direto dos fatos.
Então, se a gente for ver, existe uma versão um pouco mais sóbria, mas que vai mais às fontes históricas. E aí a gente pode dizer, não, existe uma razoável certeza, não é? Por causa das fontes históricas e pela lógica dos eventos, que de fato Leão XIII teve uma visão. Porque como que se explica que de repente Leão XIII faz um decreto e do dia para a noite as coisas mudam assim? Essa versão dos fatos vem do cardeal Nasali. Quem é esse cardeal Nasali? O nome dele todo é Giovanni Battista Nasali Rocca di Corneliano. Ele foi arcebispo de Bolonha até 1952 e em 46, portanto nós estamos falando aqui de 60 anos depois do decreto da oração de São Miguel Arcanjo, ele conta a história. Você vai dizer, padre, pelo amor de Deus, o senhor acha que é crível isso? Não é? 60 anos depois? Sim, mas acontece que o cardeal Nasali não nasceu cardeal. Ele foi monsenhor na Cúria e ele conta a história de que, tendo conhecimento direto com o secretário do Papa Leão XIII, na época em que Leão XIII já tinha falecido, esse secretário, que era Monsenhor Rinaldo Angeli, depois que o Leão XIII morreu, ele se tornou cônego na Basílica de São Pedro. Então o Nasali, que também era padre, conheceu, e esse Monsenhor Rinaldi contou a ele várias vezes essa história de como foi a visão de Leão XIII. E é isso que ele escreveu, não é? No boletim da Diocese de Bolonha, de 1946, tem lá o texto, né, original, e ele diz o seguinte, eu vou ler para vocês, vocês têm o texto mais completo aí à disposição no PDF. Ele diz assim, Leão XIII realmente teve uma visão dos espíritos infernais que se reuniam sobre a cidade eterna, e foi esta experiência que ele confidenciou ao Monsenhor Rinaldo Angeli, e certamente a outras pessoas, com a devida reserva. Dessa experiência veio a oração que ele queria em toda a igreja. Ou seja, o cardeal Nasali está dizendo explicitamente que aquela referência a espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas teria sido uma visão de Leão XIII de espíritos malignos sobre a cidade de Roma. E se vocês forem olhar, de fato, né, tem que ter havido alguma coisa para essa mudança repentina de Leão XIII, ainda mais porque, vejam só, depois, em 86, 4 anos depois, em 1890, ele publica, estranhamente, um exorcismo, que inclusive está ainda hoje na edição do Ritual Romano, para quem segue o rito extraordinário, o exorcismo de Leão XIII, com algumas modificações que nós vamos explicar a seu tempo. O exorcismo de Leão XIII está cá, Exorcismos in Satanam et Angelos Apostáticos. Exorcismo para Satanás e anjos apostáticos. Ele fez esse exorcismo, que é um exorcismo diferente dos outros. Quando você tem um exorcismo, para que você faz exorcismo? Você faz exorcismo porque tem uma pessoa possessa ali na sua frente. Não é isso? Não. O Papa Leão XIII, de repente, ele disse, não, aqui eu quero um exorcismo para que os bispos rezem. E também peguem seus padres de confiança e deem autorização para esses padres rezarem esse exorcismo. Mas exorcismo sobre o quê? Não, sobre a igreja, sobre o mundo inteiro, sobre suas dioceses, sobre a igreja de Roma. Um exorcismo. Espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. E existe uma narrativa
né? Também, vários anos depois, mas que parece ter um fundamento que mostra a ligação entre esta oração de São Miguel Arcanjo e o exorcismo. Veja só, trata-se do relato de um padre chamado Padre Domenico Pequenino, que escreveu em 1947, portanto um ano depois do cardeal Nasali, e ele diz que ouviu isso de uma pessoa que presenciou os fatos narrados e que ele está disposto a dizer quem é, mas ele não diz quem é. Então aqui a gente tem um pequeno ponto de interrogação sobre o relato do Padre Pequenino. Mas existem coisas aqui que ele diz que são muito em sintonia com o relato do cardeal Nasali. O cardeal Nasali, ele diz que o Papa Leão XIII, ele não somente mandou fazer esse exorcismo, ele carregava no bolso da batina um livrinho e ele andando pelos jardins do Vaticano, ele rezava esse exorcismo constantemente. E o Padre Pequenino, continuando essa narrativa do cardeal Nasali, como que acrescentando alguns detalhes, diz como foi essa visão. A visão teria sido o seguinte: Leão XIII estava assistindo uma segunda missa, porque esse era o costume dele. É um homem bastante piedoso, ele celebrava a missa e depois, em ação de graças, um dos secretários, um dos padres lá, etc., que tinham convívio com o Papa, celebrava a missa e ele participava de uma segunda missa em ação de graças. De repente, durante a missa, o Papa ergue os olhos acima da cabeça do celebrante, olha fixamente, sem piscar os olhos, o rosto fica empalidecido. Depois que ele ficou com esse rosto pálido, ele fica ensimesmado, se volta para si mesmo, fica pensando. Dá um golpe no genuflexório, se levanta e vai. As pessoas ficaram apavoradas. Santo Padre, o senhor está passando mal, o que foi? Precisa de alguma coisa? Não, nada. Se fechou no escritório. Depois saiu com a oração de São Miguel Arcanjo. Né? Até aqui, o primeiro relato do Padre Pequenino. Né? É um relato bastante coerente com o relato do cardeal Nasali. De fato, várias testemunhas históricas que vocês podem depois ver no livro, né, do Kevin Simons, dizem que Leão XIII realmente teve essa visão, realmente. E aqui ele coloca um pouco mais de detalhes na realidade da visão, como que aconteceu. E parece, digamos assim, algo mais, digamos assim, menos dramático, cinematográfico, passou mal, chamaram os médicos, foram, não sei o que, etc e tal, por pessoas que não têm contato direto. Aqui, pelo menos, o Padre Pequenino está dizendo que ele recebeu isso de pessoas que estavam presentes. Só que aí ele acrescenta um detalhe, já é uma segunda narrativa, que não dá para a gente saber se ele está narrando fatos ou se ele está criando uma narrativa. Que é o seguinte: ele diz, o que aconteceu? Deus havia mostrado ao vigário de seu divino filho, Satanás na terra, como outrora a Jó. Veja, essa história do como outrora a Jó
daqui para frente não dá para saber se o que ele vai narrar é o que aconteceu ou se ele está propositadamente fazendo um paralelo entre a história de Jó e a história de Leão 13. Por quê? Qual é a história de Jó? A história de Jó é a seguinte: Satanás se apresenta na corte de Deus, né? E Deus diz: você viu o meu servo Jó? Como ele é virtuoso, etc. Isso é porque você abençoou ele. Tira a bênção que você vê. Aí acontece uma série de desgraças. Olha, ele continua sendo devoto e fiel. Mas você não tocou nele. E Deus vai e permite. Vai, faz o que você quiser, só que não mata. Deixa vivo. Então essa provação de Jó, esse diálogo entre Deus e Satanás para provar Jó, que aqui seria o símbolo da igreja. E o padre pequenino então diz: como outrora a Jó, em conversa com Deus, Satanás se gabava de que já havia devastado a igreja em larga escala. De fato, aqueles tempos, os tempos de Leão 13, eram tempos muito difíceis para a igreja na Itália, em muitas nações da Europa e um pouco em todo o mundo. A maçonaria dominava e os governos se tornavam instrumentos dóceis da maçonaria. Com um ar de fanfarrão, Satanás lançou um desafio a Deus. Se me desses um pouco mais de liberdade, verias o que eu faria com a vossa igreja. E o que faria com ela? Farias com ela? Eu a destruiria. É? Vamos ver então. Quanto tempo precisarias? Diz Deus. Satanás diz: 50, 60 anos. Esteja então à vontade e use o tempo que precisar. Depois faremos as contas. Esse teria sido o diálogo entre Deus e Satanás. Isso circula na internet como sendo uma certeza absoluta. Isso é o relato verídico do que aconteceu. Leão 13 viu esse diálogo. Veja, da própria narrativa do Padre Pequenino não dá para você saber se o que ele está... Ou seja, ele está querendo expressar uma verdade. Mas não se sabe se ele está querendo expressar uma verdade histórica. Porque ele diz: o que aconteceu? Isto. Deus havia mostrado ao vigário de seu divino filho, Satanás na terra, como outrora a Jó, em conversa com ele. Sim. Mas Deus, na verdade, existe uma realidade teológica verdadeira aqui. De fato, existe uma permissão divina. Quando a igreja é provada, quando a igreja é açoitada por Satanás, isso pode ser uma permissão divina. Ora, vamos sair da igreja, vamos olhar para Jesus Cristo. Se nosso Senhor foi preso, condenado, maltratado, crucificado, houve uma permissão divina. O próprio Jesus diz isso, quando ele diz que se eu pedisse, o meu Pai mandaria uma legião de anjos para me resgatar. Então, é evidente ali, Deus podia intervir, Deus podia dizer basta. Não, Deus deixou. Existe uma permissão divina. E isso é uma verdade teológica. Isso é uma verdade teológica. Uma das coisas que faz com que a gente tenha uma grande suspeita de que isso aqui é uma elaboração do Padre Pequenino e não um relato histórico é o fato de que ele fala de 50, 60 anos. De onde ele tirou esse número? Bom, A Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, escrito pela beata Ana Catarina Emmerich, tem um relato que coincide com aquilo que o Padre Pequenino descreve. Ana Catarina Emmerich, a gente sabe que ela tem essas revelações que foram depois escritas pelo Franz Brentano, não por ela, né?
anotava e fez as transcrições, ela narra Jesus morreu e desceu aos infernos. E Jesus estava lá, no inferno, falando com a alma de Judas, no inferno, e ela depois narra que que os anjos então começam a ser como que aprisionados num círculo infernal. Porque Jesus acabou de fazer a vitória, então ele vai e aprisiona os anjos e aprisiona inclusive Lúcifer. E Lúcifer é aprisionado, no centro havia um abismo de trevas. Lúcifer foi amarrado e lançado nesse abismo, onde vapores negros lhe ferviam em redor. Tudo isso se fez segundo os decretos divinos. Até aí a narrativa da visão. Mas Ana Catarina Emmerich diz o seguinte: ouvi dizer, ou seja, ela ouviu essa voz, mas infelizmente ela não se lembra dos detalhes. Dá vontade de dizer, mas pera lá, o que a gente está mais curioso de saber, você esqueceu? Como que você esqueceu, mulher? Pelo amor de Deus. Ouvi dizer que Lúcifer, se não me engano, 50 ou 60 anos antes do ano 2000 de Cristo. 50 ou 60 anos. Isso quer dizer o final do século XX. Seria novamente solto por certo tempo. Veja, são revelações privadas. A gente não precisa crer nelas. Nós estamos fazendo aqui uma investigação histórica. 50 ou 60 anos do padre pequenino aqui, não é uma coisa interpretativa? Eu não estou dizendo se é verdade ou se não é verdade, eu só estou me questionando porque existem narrativas que não se coadunam. O que a gente sabe é que houve uma visão de Leão XIII. E foi essa visão que fez com que Leão XIII, de fato, escrevesse essa oração a São Miguel Arcanjo. Sobre o conteúdo dessa oração a São Miguel Arcanjo, o que é que ela realmente significa, a gente consegue tirar luzes do que é que Leão XIII queria que os fiéis fizessem quando a gente vê a oração que ele escreveu para os bispos e padres e coloca uma diante da outra, para entender o espírito da coisa. Mas para isso, nós vamos precisar de uma outra aula. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.